A expectativa de vida e também assuntos gerais que envolvem a terceira idade, os idosos, um tema super importante que nós vamos abordar essa noite no Entre Linhas. Boa noite, estamos começando mais um programa Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, também o canal 15 da Brasrede, Arroio do Meio. E ainda você pode nos acompanhar pelo Facebook, na página da TV Univates, também pelo site univates.br/TV. Hoje o assunto, como eu já disse, são os idosos, é a terceira idade e aí assuntos diversos, mas especialmente falando da expectativa de vida, da qualidade de vida dos idosos, enfim, são alguns temas que a gente vai abordar nessa noite de hoje com os nossos dois convidados que estão aqui já presentes no nosso estúdio. Nós estaremos conversando com a Alessandra Brot, ela que é professora aqui da Univates, aqui da nossa instituição, e também coordena o projeto de extensão Ações Sociais e de Saúde em Gerontologia. Também Leonildo José Mariani, foi prefeito de Estrela também, muitos conhecem por essa época, mas também ele que é ex-presidente do Conselho Estadual do Idoso, ocupou essa função aí por algum tempo e também vai tratar desse tema conosco hoje. Nós vamos conversar e cumprimentar os nossos convidados. Alessandra, boa noite, obrigado por vir aqui até a Univates e também falar aí sobre esse tema importante. Bem-vinda, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É sempre um prazer poder estar aqui e conversar um pouquinho sobre esse tema idoso, envelhecimento, né? Ainda mais essa semana que foi comemorado o Dia Nacional do Idoso, dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro, né? No início desse mês, foi comemorado esse dia. Vou cumprimentar também o Mariane, que gentilmente nos atende aqui. Boa noite também, obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Júlio. É uma alegria estar aqui, especialmente ao lado de uma simpatia, filha de uma pessoa que eu tenho um respeito extraordinário, o professor Brot, que eu mando um abraço tricolor para ele, aproveitando a oportunidade. Mas é uma alegria estar aqui. Eu só gostaria de uma observação inicial, se o senhor permite. Claro. Eu gosto da palavra, eu aprendi a usar a palavra pessoa idosa, porque idoso seria só homens, não. Tem muito mais senhoras, mulheres idosas do que homens. Então eu acho que por um sinal de respeito e também correspondendo com a realidade, é bom usar a palavra pessoa idosa. Eu ao menos gosto disso. Outra palavra que eu questiono é melhor idade. Eu acho que todas as idades que tu vive de bem com a vida, se eu sou jovem e vivo bem esta idade de jovem, aproveitando positivamente as minhas energias, é a melhor idade. Se eu chegar aos 74, vivendo bem, de bem com a vida, é a melhor idade. Então, não é o fato de tu ter mais de 60 que tu está na melhor idade. Eu acho que todas as idades são as melhores idades. Desculpe eu me prolongar na saudação. Mas, sem dúvida, é uma boa observação. Queria falar com vocês, né, um dos dados aqui que a gente já tem, né, que é bem recente, é que o Vale do Taquari tem 18%, mais ou menos, né, 18,3% de idosos aqui, né, como população. Isto aumentou, até alguns anos atrás chegou a ser 14%, né, há poucos anos atrás, e agora 2010, se eu não me engano, né, e agora aumentou para 18%. Dá para analisar esse dado? A Alessandra também pode falar sobre isso. O que significa esse aumento? E é assim em todos os lugares ou é uma característica nossa? Bom, vou pegar então, puxar um pouquinho a história, porque quando eu entrei na Univates em 99, né, mas eu entrei em 99, mas 2000 mesmo que a gente começou a trabalhar com as questões da terceira idade. E eu fiz meu mestrado sobre as políticas públicas na região para os idosos, desenvolvida para os idosos. E desde aquela época, né, naquela época o percentual de idosos do Vale chegava em 11%, 12%. Okay. Né? Era ainda também maior do estado, mas quando a gente via o que a gente fazia naquela época no projeto aqui de extensão, conversava com todos os coordenadores e a gente via que assim o tipo de atividades precisavam ser evoluídas, mais atividades, e a conversa e a troca entre todos
ajudou a evoluir muito. Juntando a isso, nós começamos o curso de Educação Física aqui em 2000 também. Naquela época, 2003, quando eu fiz meu mestrado, de todos os municípios aqui da região, somente 3 ou 4 que tinham atividade física para idoso. Hoje todos proporcionam. Hoje tem academias e tem trabalhos totalmente diferenciados para os idosos com atividades físicas. Então, a gente vê que assim, a proporção às atividades para os idosos na região aumentou bastante. Eles se envolvem mais nas atividades que os municípios desenvolvem também, né? E eles estão mais participativos dentro da sociedade, seja no baile, seja nas atividades que eles fazem. Então, eu acho que esse estilo de vida ativo contribui para aumentar essa expectativa de vida e esse aumento de idosos na nossa região, sim, né? Claro que tem todas as outras questões de política de saúde, de medicação, que também ajudam a contribuir para aumentar esse dado, né? Mas o idoso sair de casa, poder estar mais ativo na sociedade, isso com certeza vai trazer qualidade de vida e uma expectativa maior e objetivo para eles de o que fazer na vida e motivação para viver. Eu pegando o gancho nessas colocações, professora, eu vejo o seguinte: esse é um atestado ótimo para o Vale do Taquari. Nós atingirmos um índice maior do que as outras regiões, porque isto revela realmente toda uma base de qualidade de vida que nós temos no Vale do Taquari. O trabalho, ela cita, dos municípios, por exemplo, em educação física, em nutricionistas, em equipes de saúde da família, etc., em agentes comunitários. Além disto, de todo esse trabalho realizado pelos municípios, e evidentemente, num contexto de políticas públicas nacionais e estaduais, mas as ações dos municípios em relação aos idosos, a vida em que as famílias levam, a qualidade de vida. Nós temos ainda, ao menos na minha visão, um ambiente de convivência familiar muito bom em relação a grandes centros onde há um desmoronamento da família, porque a convivência familiar é fundamental para a pessoa idosa sentir-se amada, sentir-se bem-quista e querer continuar vivendo. Então, além disso, nós temos, por exemplo, uma qualidade de medicina, uma atenção em termos de saúde pública muito grande, muito superior a muitas outras regiões em que a gente vê no Brasil, nós temos no Vale do Taquari. Então isso é um orgulho. E eu tenho uma alegria muito grande, quando eu falo na Univates, de ressaltar que a Univates foi a grande gestora, a grande mãe da formação do espírito de Vale do Taquari. Nós éramos muitos municípios individualistas, pensando em si. Isso nos damos conta em 88. Vale, né, que mudou, né? Uma vez era Alto Taquari, agora virou Vale, né? O termo Vale do Taquari, era isso. Mas a consciência de que nós somos um vale, temos muitas características comuns, estamos construindo nossa história em comum. Então, isto é importante para mim. Esse atestado do percentual de um alto índice de pessoas idosas aumenta a responsabilidade do poder público, aumenta a responsabilidade, eu acho que dos padres e pastores, etc., que têm um papel fundamental nesta luta pela qualidade de vida das pessoas idosas, mas ao mesmo tempo ele revela um contexto geral de qualidade de vida superior à grande maioria das outras regiões do Brasil. Você falou que vê como positivo, né, esses números, mas de uma forma... Claro, e preocupantes. E preocupantes ao mesmo tempo. Porque para os idosos, claro, se eles ficam aqui, é porque também há uma qualidade de vida, né, como vocês citaram, mas também em outras áreas, em termos talvez de produção, alguma coisa nesse sentido, até a gente tem aqui um outro dado que fala que até 2030 deve se inverter, devemos ter mais idosos do que crianças aqui na região, pelo menos há uma expectativa, há um estudo feito nesse sentido.
Isso pode ser positivo, como vocês falaram, mas negativo em quais pontos? Tem como citar algum ponto negativo nesse sentido? Ou algo que deva ser cuidado? Ou não, pelo menos é muito cedo até agora? Eu acho que assim, acho que todas as profissões têm que se preocupar. Porque se tu vai pegar 2030, hoje nós estamos em 2018, isso são 12 anos. 12 anos. Eu acho que não vai, essa projeção não vai ser tanta, essa inversão não vai chegar tanto. Eu tinha dados de 2050, que nós chegaríamos a isso. Eu acho que talvez vai se prolongar um pouquinho mais. Mas uma questão que eu vejo é que, ao chegar lá, muitos idosos que vão chegar lá são aqueles que não tiveram filhos. Okay. Tem uma geração aí que vem vindo que não teve filhos. E esse vai ser o maior problema para os municípios. Quem cuida desses idosos? Hoje, a gente tem muitas famílias com muitos filhos. E começa a reduzir agora o número de filhos e que vão viajar, e o pai e a mãe ficam, ou então não tiveram filhos. Essa geração que vem de idosos para frente vai ser um problema no sentido que a gente não sabe como é que eles vão chegar nesse período de envelhecimento. Pode chegar super bem aos 74, que nem o Mariane está aqui, e eu tenho em casa já na família com 74 que está precisando de cuidados e não consegue mais gerir a sua própria vida. Né? Não tem filhos, mas quem cuida, os sobrinhos. Então a gente consegue. Agora, isso vai ser um problema social e de gestão que a gente vai precisar repensar, além do que abre um campo de mercado de trabalho na área da saúde muito grande. E vai precisar profissionais para atender esse público. Nós vamos partir exatamente deste ponto depois do intervalo, um rápido intervalo, nosso tempo já de primeiro bloco terminou, já voltamos continuando o assunto. Estamos de volta, segundo bloco do programa Entre Linhas, aqui na TV Univates, canal 15 da NET. Olha, a gente falava dos idosos de uma forma geral, até para quem está chegando, esse é o nosso tema de hoje. Falamos de expectativa de vida, qualidade de vida e também aqui de números do Vale do Taquari. E a Alessandra comentava, o Mariane talvez também queira falar sobre isso. Ao longo do tempo, o número de idosos vai aumentando, o número de jovens vai diminuindo. Isso pode ser positivo e ao mesmo tempo preocupante, é o que a gente dizia antes. Por que, Mariane? Olha, no fim nós batemos com a questão de valores, né? Porque ela coloca, e muito bem, e fecha com o estatuto, professora, o estatuto, ela coloca a questão da relação do número de filhos, que está diminuindo cada vez mais. Nós, por exemplo, minha sogra está na Vovolândia, em Estrela, quem cuida dela, ela só tem 2 filhos, uma filha e um filho, minha esposa e um irmão. Então, não é mais 10. E o caboclo diz assim, um pai e uma mãe cuidam de 10 filhos e 10 filhos não são capazes de cuidar de um pai e de uma mãe. Então, essa questão, ela é muito importante e muito séria, a questão da valorização da vida e do respeito que deve começar dentro de casa. E o Estatuto é claro disso. O Estatuto diz assim, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso absoluta prioridade, etc. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, mas primeiro da família. Então, se não tem filhos, quem vai cuidar? E tendo os filhos, por que estes não cuidam? Então, uma questão muito séria, e não se pode brincar com isso, e é obrigação, a lei diz que é obrigação da família cuidar da pessoa idosa. Em último caso, nos casos onde há vulnerabilidade maior, etc., aí o poder do Estado. O poder público não pode se negar também de atender as pessoas idosas, porque esta gente construiu a história. Esta gente participou na construção da história do município, do Estado, da União. Então, eles não podem ser desprezados agora. E, por outro lado, eu vejo que essa questão do número de filhos, ela é também o resultado de uma sociedade que a gente vive
e que tu não pode criticar, mas tu pode criar uma expectativa de que eu tenho 4 filhos, sorte, eu espero estar protegido por eles, se eu precisar, eu vou precisar. Hoje eu consigo dar a atenção que eles merecem, mas amanhã talvez eles não consigam dar a atenção que eu mereço, que eu preciso. Mas eu sou um defensor de que é obrigação da família, em primeiro lugar, cuidar da pessoa idosa. Se ela não tem condições, aí se busca outras maneiras, mas o idoso não pode ficar abandonado. Muito bem. A gente até, e aí cabe uma reflexão, há muitos anos atrás, em tempos antigos, onde as famílias até tinham 8 filhos, 10 filhos, 6 filhos, enfim, mas o que acontecia também era mais comum, ou cada vez mais tarde, ou pelo menos alguns dos filhos nem iam trabalhar fora, por exemplo, né? A gente tinha muito isso. Às vezes até a mulher ficava muito em casa, ou até no interior alguém ficava na colônia e trabalhava. Hoje não, hoje muitas vezes todos os filhos, e de uma forma muito precoce, já vão para fora, já vão para o mercado de trabalho, vão estudar muito cedo e vão para longe. A gente vê muita gente daqui indo para Porto Alegre estudar, trabalhar, para São Paulo. Isso também reflete nesta questão, essa questão profissional, que também evoluiu muito, dá para pensar dessa forma? Sim. Tem essa questão da síndrome do ninho vazio, né? Quando os pais perdem os filhos vão, a gente cria os filhos para o mundo, sempre dizem, né? Se fala muito isso. Se fala muito nisso, né? Mas só que a família que fica, né? Quando fica somente, às vezes, o casal, né? E às vezes nem sempre o casal permanece junto muito tempo, pode haver a morte de um dos cônjuges, né? Mas entra aquela questão de se eles não têm uma boa estrutura social, onde eles possam viver numa sociedade, que eles tenham opção do que fazer, né? Do que fazer, de interagir, de participar, e sejam autônomos, né, para poder buscar mais coisas, eles acabam entrando na depressão se eles não têm o que fazer. E daí entra o problema, né? Porque quando começa a entrar a questão da depressão no idoso, que ele fica lá só em casa, não quer sair, porque depois que se aposenta, ele perde muitos contatos sociais dele, e daí se ele está sozinho em casa, não tem o que fazer, ele acaba entrando numa tristeza profunda, que começam as demências depois de uma sequência, né? E daí sim começam os problemas de quem é que vai cuidar desse idoso. Mas claro que pensando numa questão que possa encaminhar para algo não muito bom, mas entra daí de cada pessoa pensar e tentar buscar, né, o que eu ainda consigo fazer no meu dia a dia, ir atrás, se ocupar no seu dia a dia, nem que seja com o trabalho voluntário, com a atividade física, com a parte da igreja, né, aonde eu consigo me envolver dentro da sociedade para me manter o máximo possível ativo. Né? Eu costumo dizer, se tu não consegue fazer mais nada pelos outros, ainda tu pode rezar. Tu pode estar numa cadeira de rodas, tu pode estar numa cama, mas se tu tem lucidez, tu ainda pode rezar pelos outros, por aqueles que te cuidam, por aqueles que vão. Mas eu gostaria, se tu me permite, tu colocaste, Júlio, uma questão fundamental, um contraponto à minha colocação. Eu defendo a convivência familiar, só que de repente não é mais possível. Eu me criei na roça, indo trabalhar, etc., capinando todo mundo junto, todo mundo voltando da roça, almoçando junto, mas de repente os meus filhos, um faz faculdade aqui, outro lá, eles não têm mais nem tempo, nem podem deixar o trabalho para conviver comigo. E eu tenho que me adaptar eu tenho que refazer os meus valores, não posso cobrar, porque senão eles perdem o emprego, e aí eles podem me ajudar menos ainda. Então, a atividade econômica das famílias, ela não é mais a mesma que há 20, 30, 50 anos atrás. Então, obriga as pessoas, obriga os mais jovens, se querem demonstrar amor ao pai e à mãe, realmente trabalhar e visitar de vez em quando. Embora tem muita gente, eu vejo para um lar de idosos, que abandona as pessoas, larga lá e não se preocupa mais, não tem mais nem fim de semana, não tem mais sábado nem domingo, não visita mais, passa meses sem nenhuma visita a esse familiar que está lá
vivendo com outros idosos, mas aquele carinho de casa, do filho, da filha, do genro, da nora, etc., do neto, da neta, ele não tem mais. Aí tem o lado que não é culpa e tem o lado que tem realmente um problema de valor e de respeito. Não existe mais esse respeito com as pessoas idosas como ele existia uma vez. Aliás, uma vez não tinha tantos idosos. Né? É que acho que a gente vive hoje um período histórico, né? Onde que temos bastante idosos e onde nunca se teve uma longevidade maior também dentro das famílias e isso acaba acarretando. Claro que assim, acontece muito, às vezes, perdas dos filhos, né? Acontece muito de que esse número maior de idosos, eles acabam perdendo o contato, às vezes até de outros familiares, né? Eles não conseguem ter mais contato, acabam ficando muito sozinhos e isolados e vão perdendo, né, a sua família. Mas ainda tem mais uma outra questão, porque a nossa sociedade ela tem uma diversidade muito grande. Tem ainda outra questão. Às vezes os filhos se separam e atiram os netos tudo para os avós, né? E os avós acabam criando os netos, né? Por um lado, para eles é um conforto ter uma companhia com os netos, mas às vezes uma razão de viver. Mas às vezes é problema por questão financeira, sim, por questão de às vezes até de atrito entre gerações, né? Mas a gente vê muitos idosos às vezes abraçando os netos que os filhos acabam não criando mais. Isso também. Vou fazer uma provocação, porque querendo ou não, esses pais, eu queria justamente tocar nisso, em pais que se separam. Esses pais que se separam e largam os filhos para os avós são os idosos de amanhã. Como é que esses filhos vão estar estruturados com os pais separados, talvez um em cada canto do mundo, né? Daqui a pouco a gente pode pensar também no idoso de amanhã, porque geralmente hoje é muito comum a gente ainda ver idosos que estão há 50 anos casados, há 40 anos casados. Isso talvez lá na frente, infelizmente, não vá ser tão comum assim, ou casos de separações, infelizmente, são maiores. Isso provavelmente vai prejudicar também o cuidado dos filhos com esses idosos, eu imagino que sim. Com certeza, né? E até a questão do Estatuto do Idoso não prevê essas questões. E uma promotora nos chamou, como uma conversa com uma promotora uma vez aqui na Univates, ela colocou: como é que assim tu vai dar razão para os filhos que o pai abandonou, nunca deu nada para eles, nenhuma atenção nem nada, e agora ele está velho, precisando de ajuda, e ele entra na justiça que os filhos não estão cuidando dele, que os filhos precisam cuidar dele. A medalha tem dois lados. Então tem muita questão assim de ranços dentro da sociedade que realmente é difícil de controlar totalmente por uma lei ou todas as diferentes famílias que nós temos, porque eu digo, hoje, tu conta nos dedos as famílias estruturadas ainda. Eu sempre digo que a maioria das famílias a família seria uma entidade falida na nossa sociedade, infelizmente. Um sociólogo argentino diz assim, infelizmente. Ele diz que as causas da violência, as raízes da violência estão no esquecimento de Deus e no desmoronamento da família. Pois é. Quem é criado sem amor, quem é criado a coice e pontapés, ele vai retribuir com isso. Por isso é bem colocada essa: o pai tem dinheiro, sai pelo mundo, gasta dinheiro, abandona a mulher, ela que cria os filhos, depois ele volta e quer obrigar. Então o estatuto deveria prever esses casos também. Isso é uma coisa, daí a juíza, às vezes, muitas vezes, até dá ganho de causa para a família, para os filhos, porque não tem um vínculo afetivo nenhum com aquele pai, né? E daí, às vezes, eles fazem o contraponto, né? Mas é complicado, eu não queria estar na pele dos juízes que têm que decidir um negócio desses em relação a uma pessoa que está realmente necessitando, chega no fim da vida, preciso de apoio, não sei mais o que fazer, né? Está numa situação de risco, né? Só que também a família não se sente responsável por ela porque não tiveram um bom contato durante a vida toda.
Vou só pedir um tempinho, quando o papo é bom, o tempo corre, né? Nós vamos de novo para o intervalo, daqui a pouco, terceiro bloco, a gente segue o nosso bate-papo aqui no Entre Linhas. Estamos de volta, programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates, você acompanhando esse nosso assunto aqui, a expectativa de vida dos idosos e também falando de uma forma geral da vida deles, enfim, da vida da terceira idade, que lembrando que nossa região aqui aumentou aí um pouco, segundo dados do IBGE, o número de idosos está, segundo estes dados, né, em 18%, então a gente partiu deste ponto e fomos aí ampliando os assuntos, a questão familiar, o futuro aí dos novos idosos que nós teremos daqui a alguns anos, né? Todos esperamos um dia chegar lá e claro que esse tema acaba sendo debatido também. Para quem está acompanhando, está começando a acompanhar agora, apenas vou aqui citar os nossos convidados, a Alessandra Brot, ela que é professora aqui da Univates, coordena projeto de extensão, ações sociais e de saúde em gerontologia, e também o Leonildo Mariani, ele que foi presidente do Conselho Estadual do Idoso e também trabalhou, né, lá na capital gaúcha por 15 anos e tem bastante propriedade para falar sobre isso, conhece muito o Estatuto do Idoso e está aí nos trazendo e colaborando com informações também. Nós falávamos dos idosos de amanhã, né? Nós estávamos falando muito disso e dessa preocupação e a gente começa a ver, né, como o Mariane mesmo disse, tudo tem dois lados, né? A gente começa a ver que tem todo um outro lado que daqui a pouco amanhã, se os pais não se estruturarem, não cuidarem daqui a pouco da família de um modo geral, amanhã vão pedir algo ao filho e ele não vai ter nem amor direito para dar. E tem casos assim, né, de pessoas que acabaram tendo que voltar, né, Alessandra, e cuidar dos pais. Isso já é comum, é uma realidade ou pode acontecer mais à frente? Sim, não, já é uma realidade. A gente escuta muitas histórias, porque como eu trabalho na região, a gente teve ano 2014, 2015, a gente avaliou em torno de 300 idosos da região, avaliando a qualidade de vida e várias questões de saúde, né? Então, quando tu começa a avaliar a qualidade de vida, vem várias histórias, né? Então, a gente escuta muito. Quando tu vai perguntar para uma pessoa como é que está a qualidade de vida dela e tu entra na questão relações familiares, para ver se está boa ou não está, daí vem as histórias, né? Então, uma senhora nos contou que ela foi abandonada, o pai expulsou ela de casa, grávida, para ir a Porto Alegre, e ela teve que se virar muito nova, sem conhecer nenhuma cidade grande. E depois de anos passados, o pai envelhece, não tem mais a mãe, ele sozinho, ela teve que voltar para cuidar dele. Com que cabeça? Então, e ela explicando o sentimento delas, assim, com que vontade, eu não tenho um amor por ele, por tudo que eu passei na minha vida e ele fez eu vivenciar. Né, que ele não aceitou e agora eu tenho que cuidar dele. Mas eu não vou deixar de cuidar porque ela é meu pai. Ela ainda tinha essa necessidade, esse princípio de família ainda que ela tinha vivenciado, né? Mas é uma questão assim, vamos dizer que todas essas relações, esse contexto social de separação, então como é que o pessoal lida com essa separação? Como é que lida? Porque os filhos em si não têm culpa dos problemas que surgem entre os pais. Alessandra, tu coloca muito bem este caso. Vocês não pesquisaram em relação, digamos, a quem vive bem, positivamente, que está de bem com a vida? Sim. Esses dados eu gostaria, porque eu sou um fã, um defensor de que a minha qualidade de vida depende bastante de mim, da alegria de viver que eu tenho. Sim. Nem é mérito meu, é mérito da minha serotonina que funciona muito bem. Mas vocês são jovens, não lembram de uma canção caipira, agora não lembro qual a dupla, do Couro de Boi. Tu conhece? Não, pelo menos não o nome. Tu conhece o Couro de Boi? Sim. Um fazendeiro era muito rico e ficou viúvo e tinha um único filho, passou todos os bens, todas as fazendas dele para esse filho. Esse filho cresceu, casou, teve um filho também. Quando esse menino tinha uns 8 anos, o vô já estava meio velho, etc., com dificuldades em fazer uma série de exercícios.
E a nora exigiu que o marido mandasse o pai dele embora da fazenda. Essa fazenda é tua, está tudo escriturado no teu nome, manda esse velho embora, está enchendo o saco demais. E ele aceitou a imposição da esposa, curtiu um couro de boi e deu para o pai levar. O pai foi embora com o couro de boi e o neto correu atrás, pediu um pedaço do couro de boi. E o velho, o idoso, pegou, cortou e deu um pedaço de couro de boi. Quando ele voltou, o filho perguntou, escuta, mas era a única coisa que o pai do menino, a única coisa que o avô tinha era isso ali. Diz ele assim, um dia o Senhor fica velho, esta fazenda eu vou herdar, este pedaço de couro vou dar para o Senhor levar. Então, eu acho que a medalha tem dois lados. E este pai não tinha nenhum direito de cobrar da filha, embora era pai. E ela atendeu por ser pai, pelo conceito de paternidade que ela tinha e o respeito, porque ele contribuiu para que ela vivesse. Mas que tinha uma mágoa muito grande. Então depende também como tu trata os teus filhos, aliás, com todas as pessoas. Com todas as pessoas. Com todas as pessoas. Se tu trata bem, tu é bem tratado. Eu gosto de ser tratado bem por todo mundo, mas por isso eu procuro tratar bem. Isso. Então eu acho que na família, na convivência familiar, isto é uma realidade que se vive dia a dia. Mas eu gostaria de um outro aspecto, a convivência, tratar da pessoa idosa, não é só da geração dos idosos. Eu acho que quem mais tem que se preocupar são os mais jovens. Porque a seguridade social, por exemplo, para mim, ela é angustiante. Os jovens têm que se preocupar. Será que um dia, como é que vai ser a minha velhice? Como é que se hoje tem tantas dificuldades as pessoas idosas e tantos idosos, e a proporção é de aumentar os idosos, de chegar em 2050 com um número maior, como é que vai ser a minha velhice? Não é só daqueles que estão velhos hoje, amanhã estão partindo para outra. Mas acho que essa questão é uma questão de debate entre gerações, de todas as gerações. E entra daí, acho que um pouquinho essa questão do estilo de vida ativo, né? Eu, como professor de educação física, tenho que bater nesse ponto, né? A gente sabe que hoje em dia a geração celular está cada vez mais complicada, só querendo ficar muito parado. Se vicia demais no celular, não consegue largar, né, o celular em nenhum momento. Então, e ele é um limitador de movimento. Né? A pessoa fica horas parada no seu dia, além da postura horrível que ela adota, que vai ter problema de coluna e dor para tudo que é lado, né? Ela acaba não praticando às vezes atividade física, tendo um estilo de vida mais ativo, de fazer mais atividades no seu dia a dia, se ocupar com coisas diferentes. Mas deixa eu colaborar, então, te ajudar nessa tua defesa pelo exercício, etc. Sim. O doutor Fernando Lucchesi diz que tu queres viver 100 anos. Para viver 100 anos, tu tem glicose normal, pressão normal, colesterol normal. Ser magro e exercitar-se. Ser magro e exercitar-se. Mas nem sempre ser magro quer dizer que ele vai ser o bom. Bem, ele diz, né? Eu sei, mas nem sempre, ele não é magro. O doutor Lucchesi não é magro. Bom, mas assim, entre essa questão, eu acho que assim, hoje o que as pessoas deveriam adotar, até nos nossos momentos de lazer, em casa, já fazer o serviço da casa, arrumar as suas coisas, conviver de uma forma diferente com as pessoas no seu dia a dia. Às vezes acaba se ficando demais, muito parado, né? E daí o celular é a primeira opção de todas as pessoas, hoje em dia. É bacana isso que falou do exercício, porque eu mesmo pensava, a vida ativa cada vez mais cedo, cada vez se informa mais, a expectativa de vida aumenta, e eu até cheguei a pensar que isso poderia colaborar, a própria maior informação de cuidados, mas na verdade as pessoas estão muito mais paradas e se alimentam cada vez pior. Ano após ano. Então, na verdade, essa gama de informações faz com que as pessoas também se acomodem mais. Sim. Ou seja, o que poderia ser benéfico, na verdade, acaba piorando a saúde das pessoas. Com certeza. Então, assim, se a gente até pegasse, não, eu vou na academia 2 vezes por semana fazer ginástica.
mas passa o dia inteiro parado e não faz mais nada de se movimentar no seu dia a dia. Né? É só aquelas dois. Também não é um estilo de vida ativo. O estilo de vida ativo requer eu fazer mais coisas com o movimento no meu dia a dia, de não ficar muito tempo parado, sentado. E o idoso tem essa tendência, né, de acabar ficando muito tempo parado no seu dia a dia, né, por não saber o que fazer e o que pode ainda fazer. E acho que essa significação do daí eu pego uma frase da Nara Costa Rodrigues, que era uma gerontóloga maravilhosa. Conheci pessoalmente. Que ela foi uma das que, segundo ela, que escreveu a maior parte do Estatuto do Idoso. E ela tem uma frase que ela sempre me marcou. Envelhecer é reaprender a viver a cada dia. Né? Ele disse, o que eu ainda consigo fazer? Eu preciso fazer, eu não posso ficar parado. Eu não vou mais subir no telhado. Essa semana uma senhora morreu porque eu fui tentar buscar um gato em cima do telhado. No telhado, né? E caiu. E caiu. Soube. Não, tem coisas que não dá Triste, mais, né? A gente tem que saber das limitações. Eu aprendi que a minha limitação é que eu não posso mais brincar de pegar com as crianças. Eu estourei meu joelho, né? Rompi ligamento brincando. Eu disse, dessas coisas eu vou deixar para os mais jovens, agora não vou mais me meter a isso, né? Mas a gente tem que reaprender e ver o que ainda dá para mim fazer e não me colocar em situações de risco. Eu, por exemplo... Né? Para não se machucar. Esse que é o grande segredo. Nós temos numa situação assim, numa evolução dos bailões. Um incentivo muito grande aos bailões. Um senhor disse um dia, enquanto eu estou no bailão, ao menos eu não vou na farmácia. Sim. Então, ele compensava isto. Agora, eu costumo dizer, se tu tem condições de ir no bailão, de repente tu tem uma vizinha cadeirante, tu tem um vizinho cadeirante, podia antes de ir no bailão fazer uma visita para esta pessoa. Quer dizer, o isolamento, o egoísmo, porque no fundo isso é uma atitude egoísta, não te permite, não te deixa pensar e agir em função do outro. Outra coisa eu acho que é muito negativa, a pessoa viver negativamente. Tem idosos que levantam de manhã, tomam um barril de vinagre e fica azedo com todo mundo o dia inteiro. Então, uma nona lá, ela tinha 90 anos e a nora servia sempre o café da manhã com graspa. E um dia a velha acordou azeda e ela disse, nona, tu quer o café com graspa ou sem graspa? Sem café, porco Dio. Ela disse, só graspa. Então, ela estava azeda aquele dia. Mas tem gente que é azeda o dia inteiro. Então, eu acho que para viver mais, para viver com mais qualidade de vida, também tu tem que olhar as coisas boas que a vida te deu, está te dando todos os dias. Importante isso, né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente fala inclusive sobre o estatuto, um pouco mais sobre lei também, daqui a pouco vocês podem colaborar, e justamente sobre isso, sobre essas atividades que existem. A importância do lúdico na vida das pessoas. Do lúdico, muito bem. Tá aí. Assunto para daqui a pouco no último bloco do Entre Linhas. De volta para o último bloco do Entre Linhas, passou rápido, né? A gente segue aqui falando com a Alessandra Brot, também o Leonildo Mariani, falando sobre idosos, falando aí sobre a vida, a qualidade de vida, também o estatuto. E nós falávamos antes do intervalo, né? Aliás, eu queria falar de um outro assunto, antes de entrar na questão do lúdico, né? Que a gente chegou a tocar ali, dar uma pincelada. Antes a gente falou qual é o segredo para chegar aos 100 anos, o Luquezzi falou, né, que tem que ser magro, uma série de coisas. Eu já ouvi falar muito que tem que tomar uma taça de vinho por dia, é verdade? Isso é mentira. O vinho tinto. Nada melhor que um vinho. Não, com 2 vezes assim. Uma taça. Nada melhor que um gringo para falar, né? Olha, a minha mãe faleceu faltando uma semana para completar 95 anos. Teve 10 filhos, todos parto normal. Eu sou o 7º, graças a Deus, que ela queria mais do que 6, senão eu não teria nascido. E eu não teria gostado da vida como eu gosto. Ela se criou tomando vinho desde pequena. O nono fazia vinho para todo ano. Então, mas ela tomava um copo e não muito mais do que isso. Vinho tinto, feito em casa.
Então, eu não sei, não sou médico e nem posso invadir o território dos outros, mas que muitos médicos disseram que mal não faz. Tomado moderadamente uma tacinha de vinho faz bem. Só que quando agora com a história de ter tanta medicação que auxilia a controlar todos os problemas de doença, né? Eles agora então estão adotando o suco de uva. Não precisa alcoólica, né? Porque na verdade são grapa, na verdade os riboflavonoides, né, que estão dentro, umas duas propriedades que estão no vinho que ajudam a diminuir colesterol, melhorar então a circulação, o funcionamento do coração, circulação sanguínea. Então faz algum sentido. Bem, eu não tomo nenhum medicamento e tomo o meu copo de vinho. Então tu pode. E já cheguei aos 74. Então tu tá feliz. E gostaria que os laboratórios tivessem outras aplicações, descobrissem cura de outras doenças, mas eu dispenso bastante os laboratórios por enquanto. Graças a Deus. Então, e esse senhor que vai no bailão, ele diz que ao menos se livrava da farmácia no dia em que ele ia no bailão. Mas antes do lúdico, eu só gostaria de colocar que sempre houve no Brasil, legalmente, uma preocupação com as pessoas idosas. Sempre. As constituições previam. Os filhos mais velhos, dizia, eu não sei se de 37 ou qual constituição, os filhos mais velhos devem se preocupar com os pais. Em 1994, a Lei 8.800, não lembro agora o resto dos números, mas 1994 ela criou o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, do idoso, dizia lá, e criou a Política Nacional do Idoso, que o Estatuto manteve. Sim. O Estatuto de 2003 manteve esta legislação, não anulou a lei de 1994. Em 2003 ele manteve válida, digamos assim, continua vigindo a lei de 1994. E lá já previa isto, é obrigação da família, da sociedade, da comunidade e do poder público em relação à proteção. Então, não é por falta de legislação, digamos assim, que nós não temos a proteção que os idosos deveriam ter. Digamos, não dá para culpar, nós não temos lei. Não, nós temos legislação para isso. Existem, só tem que ser cumprida. Eu acho que além de ter que ser cumprida pelo poder público, pelas empresas também, não é só não é só o poder público. Não é só o poder público, tu as bota lá no supermercado também. a caixa, preferencial para idoso, mas não tem ninguém para atender. Eles botam uma placa, mas não tem atendente naquele guichê lá, naquela caixa que a pessoa idosa poderia passar. Mas além disso, entra a questão que a própria população, né? Se eu vejo que o idoso é maltratado no meu vizinho, eu tenho que denunciar. E aí que ninguém quer meter o bedelho. Acaba sendo cúmplice, né? E acaba sendo cúmplice, justamente. Então, dentro da própria nossa sociedade, e isso a gente vê não só com o idoso, vê com criança também. Ninguém quer acusar quando vê algum tipo de maltrato. Até contra uma mulher, ninguém quer acusar. Né? Ninguém, na casa dos outros, ninguém mete a colher. Mas daí a falta, falando uma vez com um promotor estadual, lá em Porto Alegre, num dos eventos que eu participei, ele disse, às vezes a gente não tem o que fazer porque não tem denúncia. Nós só podemos atuar através de denúncias. Daí reclamo que o estatuto não sai do papel, mas cadê as denúncias? A gente não tem registro de nada. E daí não podemos fazer nada. Eu queria falar da lei, do estatuto ainda. Mariane, antes você falou até de quem é a responsabilidade de cuidar do idoso, que é da sociedade, é do poder público, é da família e tudo mais. E você falava também que muitas vezes os filhos não têm condições de dar, ou seja, os filhos têm essa responsabilidade a não ser que não tenham condições para isso. O que a lei prevê nesse sentido? O que é não ter condições? Simplesmente trabalhar e morar longe é não ter condições? Ou tem que ser uma coisa mais agravante? Tem como assim fazer esse panorama ou depende muito? A lei prevê isso exatamente? Não, a lei não prevê, digamos, o que quer dizer ter condições ou não, mas tu pode ir descobrindo depois. Mas vou te dar um exemplo.
uma pessoa cadeirante, uma pessoa idosa, cadeirante, ela precisa uma super atenção. E se ela não tem essa atenção de manhã, de tarde, de noite, ela não é bem atendida. Ela não é desrespeitada, digamos, como pessoa idosa. Agora, para isto, tu precisa, digamos, 2 enfermeiras. Faz a conta o que isso custa. Precisa mais atendentes. Precisa mais não sei o quê. Então, não é fácil também. Não é fácil. E colocar num lar de idosos também não é fácil, porque lá ele precisa atenção também de atendentes, de enfermeiras, de atendentes. Enfim, então, não é uma situação tão fácil para tu cobrar os filhos. Por isso que precisa análise, digamos, tem assistência social. Essa pode fazer esta interação, essa análise. Eu vejo muito que na situação que tu colocaste, em relação à pessoa idosa, a atuação das equipes de saúde na acusação dos fatos. As equipes de saúde da família, eles têm obrigação, os agentes comunitários, de visitar todas as famílias. E eles sentem isto, eles vivem o dia inteiro isto. E tem uma responsável, tem uma enfermeira ou alguém que é responsável por essa equipe de saúde da família. Aonde o agente comunitário tem obrigação de levar. Lá esta pessoa idosa está sendo desassistida, etc. E ela pode tomar essas providências, a secretária da saúde, o secretário da saúde ou a responsável pela equipe de saúde da família, de comunicar ao Ministério Público essa desatenção. Tem muitos casos em que um empurra para o outro, entre os filhos, um empurra a briga para os outros. Os maiores problemas de desrespeito aos idosos não acontecem no lar dos idosos, acontecem nos domicílios, acontecem nas casas dos idosos. E muitas vezes é briga entre irmãos, um numa situação financeira melhor, o outro não sei o quê. Então, são fatos que às vezes acabam com uma decisão judicial, porque nenhum dos dois quer assumir, um não tem condições de dar o que o outro, um visita no fim de semana e fica tudo para aquele que está em casa. Então, tem situações muito difíceis e às vezes a situação familiar. Outro problema, desculpe, só que em outra ocasião poderiam analisar é a questão do crédito consignado, do financiamento, aonde os genros, os filhos, as noras, os netos, as netas fazem financiamento em nome da pessoa idosa, do avô ou da avó, e depois eles não ficam nem com o dinheiro que chega para comprar comida. Tem tudo isso. Questão lúdica, se tu quiseres comentar isso também. Mas... Eu ia só para finalizar essa parte ali, eu ia dizer, tem os dois lados da moeda. Tem aqueles que pegam os idosos, enfiam lá num quartinho para ficar com o salário dele e deixam ele lá também em situação de vulnerabilidade. Eu estou cuidando, mas lá dou comida e mais nada, né? E acabam se apoderando de todo o valor que ele ganha. Daí faz financiamento, faz várias coisas. Ter isso, né? Não, tem bastante. Tem muito. Mas vamos falar de uma questão então melhor. Vamos a falar ludicidade. Coisa boa, né? Coisa boa também, né? A importância do lúdico. Eu acho que entra essa questão do baile. O baile veio já faz bastante tempo, agora já faz mais de 20 anos. Né? Sim, o baile veio há mais de 20 anos. Nós tínhamos, em 88, em Estrela, tínhamos os bailões já. Já começou, a Estrela foi o precursor, né? Foi o que começou a movimentar os bailes. Então, assim, é um momento de ludicidade. E a importância do lúdico não é só para a criança, é no idoso também. O que vai não me deixar rabugento é eu vivenciar situações que me deixam feliz no meu dia a dia. Então, o que me proporciona a felicidade, o que me proporciona um prazer de fazer. Eu acho que a gente perde ao longo da vida aquela questão da criança de rir por qualquer coisa, de achar graça nas mínimas coisas. E a gente vai perdendo isso ao longo da vida. E isso a gente deveria resgatar. No nosso dia a dia, não importa a faixa etária, mas lá para o idoso, para ele conseguir dar um sentido às coisas que ele vivencia ainda,
é a busca por essas questões que vão dar prazer, que vão me fazer rir de novo, né? Nem que ir lá no cinema olhar um filme, né? Tem idosos que nunca foram no cinema, né? Tem pessoas que nunca vivenciaram coisas que na vida toda e depois lá na velhice tem a oportunidade, né? De aprender surf. Às vezes a gente vê em alguns programas que mostram, né, idosos que se disponibilizam. Então, quando a gente está muito triste, a gente tem que pensar o que preciso fazer para me deixar feliz. Eu tenho que ir atrás. As coisas não vão cair do céu. Olha, nosso tempo... Podia fazer mais um programa, né? Porque assunto tem para isso. Nosso tempo terminou, a gente poderia falar até da questão lúdica bem mais tempo ainda. Sim. Eu queria agradecer muito vocês por terem vindo aqui conversar com a gente. É um assunto que poderia e vai gerar ainda muita conversa, muito debate. E que bom que tem coisas positivas acontecendo também que a gente pode relatar aqui e com informações de qualidade que vocês nos trouxeram. Agradecendo ao Mariane e também à Alessandra, nós encerramos o programa de hoje Entre Linhas. Agradecemos a quem nos acompanhou e na próxima semana nós vamos retornar com um novo tema aqui na TV Univates.